Você já sentiu que o mundo está cada vez mais estranho? As pessoas parecem ter perdido a noção. É violência por todo lado. Falsidade, ganância, falta de compaixão. Parece que o certo virou errado, e o errado virou normal. Às vezes a gente liga a TV ou abre o celular e só vê notícia ruim. E aí vem aquele pensamento: será que ainda tem salvação? Agora imagina viver numa época em que ninguém mais acreditava em Deus. As pessoas viviam como se nunca fossem prestar contas de nada, até que foi tarde demais. Foi nessa época que Deus tomou uma decisão radical. Eu vou recomeçar tudo. E nesse plano, ele escolheu um único homem. Não porque ele era o mais forte, o mais rico, ou o mais inteligente, mas porque ele era o único que ainda escutava. O nome dele. Não. A missão. Construir uma arca gigantesca. Porque um dilúvio estava prestes a engolir o mundo inteiro. Mas calma, isso não é só uma história antiga. Essa história fala com a gente hoje. Porque talvez você esteja vivendo um dilúvio aí dentro, agora mesmo. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Cercado por pessoas que não ligam pro que é certo. Perdido, sem saber para onde correr, como proteger sua família, sua fé, ou até sua própria mente. Mas existe uma arca. Existe uma saída. E nesse vídeo, eu vou te mostrar o que Noé fez, e o que você pode fazer antes que a tempestade chegue. Imagina só viver num mundo onde quase todo mundo fazia coisa errada. Sério mesmo. As pessoas brigavam por qualquer motivo. Ninguém se respeitava. Tinha gente fazendo maldade com os outros o tempo todo. Era como se o planeta tivesse virado um lugar escuro, cheio de raiva e confusão. Agora pensa comigo. Se você tivesse criado um mundo com tanto carinho, e visse tudo isso acontecendo, você também não ficaria triste. Foi exatamente isso que aconteceu com Deus. Ele olhou para a terra e pensou: não é possível, olha o que virou isso aqui. Era mentira para todo lado, inveja, violência, um verdadeiro caos. Mas, em meio a toda essa bagunça, tinha uma pessoa diferente. Alguém que ainda fazia o que era certo, que tratava todo mundo com respeito, que acreditava em Deus de verdade. O nome dele. Não. Enquanto todo mundo parecia ter esquecido de Deus, Noé ainda conversava com ele. Ele era tipo aquele único aluno da sala que presta atenção quando todo mundo só quer bagunçar, sabe? E foi aí que tudo começou. Um dia, Noé estava lá, vivendo a vida dele de boa, cuidando da família, trabalhando, sendo aquele cara do bem, quando de repente, Deus falou com ele. Sim, Deus mesmo, o Criador de tudo, olhou para Noé e disse algo mais ou menos assim: Noé, o mundo está muito bagunçado. As pessoas se afastaram de mim. Não escutam mais o que é certo. Eu tentei, esperei, mas agora vou precisar recomeçar tudo de novo. Vou mandar um grande dilúvio para limpar a terra. Agora imagina só o susto de Noé ouvindo isso. Um dilúvio. Tipo, um monte de água. Enchente. Mas não era uma chuva qualquer, não. Deus explicou que seria muita água. Tanta que ia cobrir tudo. Casas, montanhas, florestas, tudo. Mas Deus também disse algo muito importante. Noé, você é diferente. Eu confio em você. Por isso, vou te dar uma missão. Você vai construir uma arca, um barco gigante, e dentro dela você vai colocar sua família, e um casal de cada animal do mundo. Assim, quando a água vier, todos vocês vão estar seguros. Agora, vamos combinar. Isso parece missão de filme, né? Um barco gigante, cheio de bichos, com uma tempestade gigante chegando. E sabe o mais incrível? Noé não duvidou nem por um segundo. Mesmo sem ver uma gota de chuva no céu, ele confiou. Ele acreditou. E decidiu começar a construir o que seria o maior barco que o mundo já viu. E foi assim que começou a missão mais louca, e mais importante, da vida dele. Depois que Deus explicou tudo para Noé, ele não perdeu tempo. Começou a construir a arca do jeito que Deus mandou, com o tipo certo de madeira, o tamanho certinho, tudo nos mínimos detalhes. E olha, não era um barquinho pequeno, não. A arca era enorme, com vários andares, espaço para guardar comida, água, a família dele e muitos animais. Só que tem uma coisa. Enquanto Noé construía tudo isso,
as pessoas ao redor dele começaram a zombar. Elas olhavam para ele e riam, dizendo: "Que maluquice é essa? Um barco aqui, no meio do nada. E essa história de dilúvio? Nunca nem choveu assim." Mas Noé não se importava. Ele continuava firme, fazendo exatamente o que Deus tinha pedido. Trabalhou durante muitos e muitos anos, com paciência, fé e dedicação. E mesmo sem ver sinal nenhum de chuva, ele acreditava que Deus ia cumprir tudo o que tinha dito. Essa fase da história mostra como obediência e confiança são importantes, mesmo quando parece que ninguém ao nosso redor entende ou acredita na gente. Depois de muitos anos de trabalho, a arca finalmente ficou pronta. Noé fez tudo do jeitinho que Deus pediu. E então, algo incrível aconteceu. Os animais começaram a chegar sozinhos. De 2 em 2, um casal de cada espécie, entravam na arca, como se soubessem exatamente para onde ir. Quando todos estavam lá dentro, Deus disse para Noé e sua família entrarem também. E assim que todos estavam seguros, Deus fechou a porta da arca. Foi aí que começou. O céu escureceu. Nuvens pesadas cobriram tudo. De repente, caiu a primeira gota de chuva. Depois outra. E outra. E mais outra. Até que virou uma tempestade gigante. A água começou a cair com tanta força que parecia que o céu estava desabando. E não era só chuva vindo de cima. A água também começou a subir do chão, como se nascentes escondidas estivessem se abrindo por todos os lados. Era água por todo canto. A terra começou a se encher. Primeiro os caminhos sumiram, depois as casas, as árvores, até as montanhas começaram a desaparecer debaixo da água. Só a arca ficou flutuando. Enquanto tudo era coberto, ela seguia firme, protegida. Lá dentro, Noé, sua família e os animais estavam a salvo, do jeitinho que Deus prometeu. A chuva não parou tão cedo. Caiu por 40 dias e 40 noites sem parar. Imagina isso. Dia e noite, sem nenhuma pausa. O mundo inteiro ficou coberto por água. Não dava para ver nada além do céu nublado e o mar sem fim. Era como se a terra tivesse virado um grande oceano. Lá dentro da arca, Noé e sua família tinham tudo o que precisavam para sobreviver. Eles estavam protegidos. Tinha comida, água, e todos os animais estavam seguros também. Mas mesmo assim, deve ter sido um tempo bem difícil. Eles não sabiam exatamente quando aquilo ia acabar, só podiam esperar e confiar em Deus. Depois desses 40 dias de chuva, finalmente, a água parou de cair. Mas ainda levou muito tempo até ela começar a baixar. A arca ficou flutuando por meses, esperando o momento certo de voltar à terra firme. Noé não tentou sair antes da hora. Ele foi paciente. Ele sabia que precisava esperar o sinal de Deus. E isso mostra como a fé dele continuava firme, mesmo depois de tudo. Depois de muito tempo com a arca flutuando, Noé percebeu que as águas estavam finalmente baixando. A arca acabou parando em cima de uma montanha chamada Monte Arara. Mas mesmo assim, Noé não saiu correndo para fora. Ele quis ter certeza de que era seguro. Então, ele teve uma ideia. Soltou um corvo. O corvo voou para lá e para cá, mas não voltou. Depois, ele soltou uma pomba. A primeira vez, ela voltou sem nada. Isso queria dizer que ainda não tinha lugar seco. Depois de 7 dias, Noé soltou a pomba de novo. E dessa vez, ela voltou com um raminho de oliveira no bico. Aí sim, era o sinal que ele precisava. A terra estava começando a aparecer de novo. A vida estava voltando. Noé ainda esperou mais um pouco, até que Deus disse que já era hora de sair da arca. E quando ele e sua família pesaram no chão novamente, a primeira coisa que Noé fez foi agradecer. Ele construiu um altar e fez uma oração, agradecendo a Deus por ter protegido todos eles. Foi nesse momento que Deus fez uma promessa muito importante. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal dessa promessa, ele criou algo que você com certeza já viu no céu: o arco-íris. Sim, toda vez que a gente vê um arco-íris, é para lembrar dessa promessa de Deus com Noé e com toda a humanidade. A história de Noé ensina muita coisa, mas tem uma lição que não dá para esquecer. Quando a gente confia em Deus, mesmo que ninguém mais entenda ou acredite, Ele cuida da gente. Noé não era perfeito,
Mas ele era obediente. Ele acreditou quando todo mundo duvidou. Ele fez o certo, mesmo quando parecia difícil. E por causa disso, ele e toda sua família foram salvos. E a verdade é que, até hoje, a gente vive momentos em que parece que tudo está dando errado, como se uma tempestade estivesse chegando. Mas essa história mostra que sempre existe uma arca. Sempre existe um jeito de recomeçar. Viu só? A história de Noé não é só sobre um barquinho cheio de bichos, é sobre estar preparado. Porque, assim como naquela época, a gente também vive dias difíceis. Tem muita coisa errada acontecendo no mundo, e se a gente não prestar atenção, pode acabar sendo levado por essa tempestade sem nem perceber. Por isso, fica atento. Porque, assim como no tempo de Noé, o perigo não avisa quando vai chegar. Mas quem escuta, quem obedece, quem está firme, sempre encontra um jeito de estar seguro. Sempre tem uma arca pronta para quem escolhe o caminho certo. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, me ajuda a espalhar isso para mais gente. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora, com outra história poderosa que você precisa assistir. Clica lá e continua com a gente. Você não vai se arrepender. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, e até a próxima.